Farmacast, o podcast do CRF Pará, onde o conhecimento farmacêutico encontra a sua voz. Olá, eu sou Carolina Reichmann, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Pará, e estou aqui junto com a nossa vice-presidente, doutora Georgette Chaves, para poder gravar o próximo episódio do nosso Farmacast, um projeto maravilhoso em que a gente coloca dentro de uma conversa um bate-papo legal, um bate-papo leve, falando tanto dos desafios quanto das dificuldades também e das conquistas que várias profissões, e principalmente a nossa profissão de farmácia, ela tem conquistado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao nosso principal apoiador, que é o Dr. Randolfo, em nome da IFEPEC. E dizer que hoje nós estamos recebendo dois grandes nomes da saúde do nosso estado. A doutora Tereza Cristina, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, e o Dr. Marcelo Folha, que é presidente do Conselho Regional de Odontologia, também aqui do estado. Para a gente é um prazer imenso estarmos juntos hoje nesse bate-papo, que ele seja leve, que ele seja propositivo e que principalmente a gente consiga identificar problemas que nós temos também em comum da nossa profissão. Afinal, nós temos vários pontos em comuns, né? O principal deles é garantir que os profissionais, eles atendam, eles sigam a ética, a legalidade dentro de todas as nossas atividades. Então, eu gostaria de começar, além de dar as boas-vindas para vocês, de começar perguntando e dando esse espaço para vocês, para que vocês possam se apresentar um pouquinho e falar qual a principal meta e desafio da gestão que vocês enfrentam hoje. Sejam muito bem-vindos. Primeiras damas, né? Obrigada, Carol. Obrigada, Georgette, pelo convite. Quando eu já era conselheira, né? Então o desafio, quando eu assumi a presidência, é mostrar para o médico que o conselho é a casa do médico, né? E que ele precisa participar. Porque muitos falavam assim, não é só pagamento de anuidade. Não é pagamento de anuidade. Você tem que participar, você tem que cobrar seus direitos, mas também você tem que saber dos seus deveres. Então, era trazer esse médico. Então, todas as vezes, nas entregas de carteiras, eu me faço presente, seja aqui ou seja nos interiores, nos municípios, que a gente entrega as carteiras em Altamira, Marabá, Santarém. Então, a gente faz as entregas de carteira e a programação agora para redenção. Então, a gente quer trazer o médico jovem, principalmente, para ele participar do seu conselho. E a importância eu sempre trabalhei com a equipe multiprofissional, a gente respeitar o espaço de cada profissional. Então, eu acho que isso é importante dentro do conselho, a gente ter o respeito para com as profissões e atuar em conjunto, tá? Então, a gente aprimora a educação continuada, sempre a gente está fazendo. Agora, sexta-feira, vamos ter, para estudante, a gente vai fazer um curso de bioética. Então, desde a parte de estudante, a gente já quer inserir para ele saber o que é o papel do conselho e o papel do profissional dentro da sua atuação, dentro da sociedade. Excelente, doutora Tereza. E você, Marcelo? Inicialmente, obrigado pelo espaço, agradecer ao CRF, né, ao Conselho Regional de Farmácia do Pará, o convite ao CRO, Conselho Regional de Odontologia do Pará, em nome da presidente Carol, da vice-presidente Georgette, estar aqui com a Tereza também, da medicina, mostra que há um interesse dos conselhos em trabalhar interinstitucionalmente, né? Nós já estivemos juntos no Odontocast e agora recebemos esse convite para discutir assuntos que são de interesse de toda a classe da saúde em si, porque apesar de não sermos colegas diretamente de odontologia ou farmácia ou medicina, mas somos da saúde e colegas da saúde que visam sempre o bem da sociedade. A sociedade que é a principal interessada em ter conselhos éticos, conselhos que atuem para que possam fazer com que as profissões elas sejam valorizadas no sentido de que o profissional faça um bom serviço que vai gerar para a sociedade o bem-estar em todas as vertentes. Dentro desse propósito que está sendo esse programa
para que haja melhoramentos nesse entendimento, como a Tereza falou, desde a academia, o acadêmico já ter um entendimento politizado do que é um órgão de classe, porque o que acontece, gente, é que nós somos muito atacados por nem o profissional saber a atribuição do conselho, não é? O profissional acha que o conselho tem que resolver tudo, tem que resolver todas as bandeiras que são de sindicato, de associações, de sociedade, do próprio cidadão. Ora, chegam no conselho, não tenho dúvida que chegam no conselho de vocês também, causas trabalhistas. Causas trabalhistas que não tem como o conselho resolver, vai para o Ministério do Trabalho, para a Delegacia do Trabalho. Causas que são da alçada da Visa, da Vigilância Sanitária, e chegam para nós. Não é? Quer dizer, primeiro o profissional tem que saber para onde ele vai direcionar a solicitação de demanda dele. E isso nem nesse momento de 2024 nós conseguimos que muitos profissionais tenham esse entendimento. Já visto que eu creio que o conselho de vocês é bem próximo do nosso é da década de 60, está fazendo 60 anos esse ano, e dentro desses 60 anos, imagina, passavam os Jetsons, né? Lá na década de 60, já visualizavam que em 2025 o carro ia estar voando, elevador, computador, não é verdade? Mas dentro desse propósito, 2025 na década de 60 era muito longe para frente. Claro. Para nós, amanhã será 2025. E é inadmissível que o profissional dos nossos conselhos não consigam ter esse entendimento. Mas aqui é só um preâmbulo para nós discutirmos um pouco sobre o que virá daqui a alguns minutos e, assim, que isso aqui seja muito proveitoso para que você, colega, que está nos assistindo, você comece a entender que nós não estamos aqui para fazer mal a ninguém. Não é só pagamento de boleto, é para ter um entendimento de que existe um regulamento e com ele já é difícil, sem ele é pior ainda. Obrigado. Imagina. São dois pontos que eu acho que vocês colocaram, que é algo que a gente faz muito também, trazemos para dentro da nossa gestão. O principal é dizer que o farmacêutico, a casa do conselho, é a casa de todos os farmacêuticos. O participar, o acompanhar a reunião plenária, o estar acompanhando os avanços da profissão, toda a legislação, que eu acho também que o Marcelo frisou bastante. Nós somos também da década de 60, temos aqui até um exemplo, nós somos o primeiro Conselho Regional de Farmácia do Brasil, é aqui do Pará. Então, o primeiro conselho do Brasil foi o nosso. E o presidente do federal é o Walter, né? Que é o paraense, que foi presidente do CRF. Que pra gente é uma honra. Um grande abraço pro Walter. Minha esposa é farmacêutica, Maísa. Estamos todos Beijo em casa. O Walter pra gente é uma honra, né? Ter como o representante da autarquia maior da profissão farmacêutica ser paraense. Na época que nós nos formamos, era o nosso presidente do regional. E hoje nós temos uma parceria de trabalho muito boa, né? De estar executando junto com o Conselho Federal de Farmácia, mas trazer e empoderar os profissionais de saúde para trabalhar em prol da sociedade, né? Muito se cobra, só pagar anuidade, o que é que o Conselho faz pela nossa profissão? Nós fazemos muito pela profissão, mas não podemos esquecer que nós não estamos aqui somente pela nossa profissão, nós estamos aqui para desenvolver o melhor trabalho para a sociedade em geral, em tratamento e cuidado de saúde. Eu acho que isso é muito importante realmente relembrar. É importante a gente falar que, acredito, eu não lembro de quando os conselhos se reuniram dessa maneira para que a gente pudesse, de fato, conversar, principalmente os três. Pra mim é a primeira vez. Então, é um marco, né? E a gente agradece muito de vocês estarem presentes, porque a gente pode fazer muito juntos pela sociedade. Inclusive, eu gostaria de colocar aqui, quando a doutora Tereza nos recebeu, com muito carinho, né? Com muito profissionalismo, o Conselho Regional de Farmácia, lá a senhora abriu as portas, de fato, do Conselho de Medicina, para que a gente pudesse falar sobre um dos pontos principais também, em que aquele farmacêutico que trabalha ali na ponta, ali na farmácia comunitária, ele recebe aquela prescrição, muitas vezes com as letras que são ilegíveis. Então, eu sei que é uma luta que vocês travam também. A gente quer deixar claro aqui para todo mundo que está assistindo que tanto o Conselho Regional de Farmácia quanto o CRO, que também eles são prescritores, quanto a doutora Tereza e toda a sua diretoria, né, todos os seus conselheiros, lutam também, mas infelizmente a gente precisa mudar aos poucos essa cultura que vem de muitos anos.
né? E o Conselho de Farmácia, ele foi até o Conselho de Medicina e a gente vai estar fazendo uns trabalhos juntos também em relação aos cartazes, a gente já está finalizando isso aí, então é super importante. Para a gente ver, né, o quanto a gente pode fazer juntos. Agora eu tenho o Marcelo colocou uma questão que eu acho que é importantíssima, eu acho que bate ali na porta dos nossos conselhos, sobre as causas de fato sindicais. A gente tem muita denúncia de que o conselho, os nossos conselhos, não podem passar dos limites para poder resolver. Por quê? Porque não entram na nossa seara de resolução. Passa desse limite. E muitos colegas não sabem disso e cobram do conselho o que fazer. É claro, por exemplo, o sindicato de farmácia. Nós já tivemos um ganho imenso esse ano, que foi o nosso piso salarial. Então, agradecendo aí ao sindicato que lutou realmente durante anos para que esse piso hoje se tornasse uma realidade. Então, aqueles farmacêuticos, né, principalmente que estão ali na ponta, o que não atende aos serviços públicos, e depois a gente vai entrar nos serviços públicos também, mas que atendem, por exemplo, aqueles que estão ali nos serviços, nas farmácias comerciais, nas drogarias, enfim. Mas tem muitos também, e aí eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês também têm esse tipo de denúncia se chega no conselho de vocês, que é causa trabalhista, e como que vocês fazem para poder sanar esse tipo de problema? Vocês encaminham? Como que faz? Porque é um dos pontos que a gente tem também, e a gente sempre tem encaminhado essas denúncias. Né? E aí eu queria saber de vocês como que acontece. Obrigada, Marcelo. Dentro do CRM, quando vem esse tipo de questionamento, eu aciono a assessoria jurídica, nós nos manifestamos, damos resposta, o profissional não pode ficar sem a resposta, e entramos em contato com o sindicato. Posicionamos o sindicato, às vezes a gente marca até uma reunião para ver a situação, para tentar ajudar aquele grupo. Ocorre muito a nível dos municípios, nos interiores. Então, eles misturam tudo. Eles imbricam falta de medicação, falta de infraestrutura e a falta do pagamento. Então, vem tudo num bolo. Então, como não é a nossa competência, essa parte dos honorários, aí a gente aciona o sindicato e a gente trabalha em conjunto sobre a situação. E aí, se não tem infraestrutura, não tem medicação, então a gente faz uma fiscalização no local e, se for necessário, a gente vai abrir uma sindicância e responsabilizar o diretor técnico. Perfeito. Essa é a melhor das melhores, né? Você realmente unir essas entidades. Da mesma forma, nós fazemos isso. Chega para mim, como presidente, a demanda, encaminha para o jurídico dá o parecer, a gente dá a resposta técnica, né? E orienta para que o profissional possa ir para o caminho certo a ser direcionado. Mas dentro dessa situação, vale a pena frisar o seguinte: que bom que vocês têm sindicato, porque o nosso sindicato está desativado aí desde a pandemia praticamente. Então nós não temos sindicato, o que piora a situação para a gente. Com certeza. Porque aí que recai mais. Então hoje a nossa Associação Brasileira de Odontologia, ela não está fazendo a parte dela no que diz respeito à defesa da classe odontológica, como ela também deveria fazer. O sindicato não existe, então não tem, aí cai tudo aonde? No conselho. E isso é muito pior, porque aí quando a gente dá uma resposta técnica e o colega não tem para onde ir com entidades classistas, aí ele bate no conselho. Porque o conselho deveria lutar. Um exemplo, piso salarial. O piso salarial, ele está sendo discutido em nível nacional. Vocês já conseguiram, ótimo. Mas aí, quando eu disser para vocês que o nosso piso dos médicos e dos dentistas é da Lei 3.999, de 1961, e ele não é aplicado. Não é aplicado. Entendeu? E nós continuamos na briga no Congresso Nacional lá, com o Sistema Conselho de Odontologia tendo que se meter junto com a FNO, a Federação Nacional dos Odontologistas, com outras entidades de classe, no sentido de fazer aplicar esse piso que já tem. E hoje já não é mais o piso que a gente precisa. A gente precisa da adequação desse piso. Entendeu? A enfermagem conseguiu há pouco tempo atrás, e o Antônio também hoje está no Corém, é um grande parceiro também, que tem essa visão, conseguiram, mas ainda não foi aplicado, porque chegou no STF, houve uma série de situações que acabaram por embargar ou atrasar esse trâmite para que pudesse ser revisto lá
no plano lá na PL deles lá, né? Oh, meu Deus, um projeto de lei lá que virou lei. Então, quando isso acontece, de qualquer demanda que não seja do Conselho, e o Conselho dá uma resposta para o seu inscrito, ele acha ainda que o Conselho tem que resolver e não vai ter como. Piso salarial, o STF já disse, o Conselho não pode se meter nisso. Para todos nós, entendeu? Mas nós continuamos lá, tentando. E outra coisa, gente, nós temos uma coisa que vocês têm de diferente. Acho que tem médico, tem farmacêutico, tem enfermeiro no legislativo. Sim. Dentista não tem quase nada no legislativo. Então ninguém legisla por nós. Entendeu? É uma das coisas que a gente tem que fazer, urgente, está tentando, mas não consegue. Então, no legislativo, que é quem aprova qualquer condição de lei, a odontologia hospitalar, eu estou me adiantando um pouco aqui, a odontologia hospitalar virou especialidade em agosto de 23, mas não tem lei em todos os estados que possa colocar a odontologia hospitalar. Acaba não tendo a obrigatoriedade, né? Exatamente, mas olha a gravidade disso. A pandemia mostrou, e hoje não dá para pensar diferente dessa caixinha. A medicina antes atuava muito mais isolada. Sim. Legal, 70, 80, de 80 para baixo. Hoje a gente não pode mais falar em equipe de saúde sem uma condição multidisciplinar, multiprofissional. Certeza. E hoje a odontologia, depois da pandemia, se colocou numa posição que não tem como tu entubares ou desentubares uma condição de evolução para uma septicemia se tu não tiveres com odontologia na UTI, com odontologia hospitalar. Entendeu? Mas aí o gestor público, e é uma crítica assim, que eu faço sem medo, o gestor público ele coloca um bucomaxilo, que não tem o mesmo preparo de um profissional que é especializado em odontologia hospitalar, que tem a odontologia na UTI, como tem a odontologia de pacientes com necessidades especiais. Então, tudo isso é um trabalho que o Conselho também está fazendo, que não é só pagar anuidade. Claro, a gente tem sofrido isso, mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre o serviço público, né? Eu acho que esse ponto que você tocou aí, Marcelo, é importantíssimo, porque a gente vem sofrendo realmente pela falta de continuidade dos serviços clínicos que são implantados e por muitas vezes esse rodízio de farmacêuticos pela falta de concurso público e de profissionais que acabam que, por processo seletivo, eles ficam ali Isso um ano, pior ainda. Eles ficam 2 anos e a gente não consegue dar uma continuidade para esses serviços que muitas vezes eles são brilhantemente implantados pelos colegas farmacêuticos nos serviços públicos. E aí entra um secretário ou entra outros gestores, por exemplo, muda todo aquele colega que está ali na ponta, né, Sim, Georgette? claro. Aí aquele trabalho que foi implantado, ele já perdido. deixa de ser implementado, ele deixa de ser perdido. E quem sofre não vai ser o farmacêutico que está ali. Quem vai sofrer vai ser a sociedade. Aí a passa a população ser que está sendo responsabilidade assistida. do Conselho. Exato. Aí passa a ser responsabilidade do Conselho. Olha só o que eu vou falar para vocês. Estávamos falando nos bastidores há pouco de algumas loucuras que estão acontecendo na internet, né? Isso. Aquela questão do câncer de mama, que não existe, que foram dizer... Claro, não tirem do contexto, foram dizer na internet que o câncer de mama não existe, certo? Certo. Foram dizer na internet que o flúor não previne cárie. Entendeu? Só que olha o detalhe, gente. Existe uma lei do Geisel desde 1974, com decreto de 1975. Tem 50 anos essa lei de fluoretação das águas de consumo para onde tem a estação de tratamento de água. Belém está sem fluoretação das águas há mais de 10 anos. Importante. Tu imaginas que sem fluoretação das águas em Belém, os outros 143 municípios, será que eles têm flúor nas águas? Olha a gravidade disso. Aí passa a ser um problema do Conselho. Claro. E o Conselho vai agora cobrar isso da gestão pública. Por quê? Porque isso é um problema de saúde pública que afeta a população. Uhum. Mas ninguém sabe disso. A pergunta é, Tereza, Georgette e Carol, a pergunta é, será que também o cidadão não tem que cobrar isso? Por que é só o Conselho? Por que a gente, como cidadão, não pode cobrar? E é isso que tem que acabar.
Entendeu? Com certeza. Inclusive, um outro gancho até da tua pergunta, para a gente terminar esse bloco aqui de gestão, é como é que vocês lidam com essas questões éticas e disciplinares, doutora Tereza, que chega ali dentro do Conselho de Medicina, né? Por quê? O Marcelo acabou também se adiantando e falando desse caso, realmente, que a gente sabe que foi um desserviço para toda a nossa população. Dizer que não existe câncer de mama, pelo contrário, a pessoa falar que é contra toda a ciência, enfim, a gente não precisa ficar discutindo isso aqui. Como vocês lidam com essas questões éticas ali? Toda denúncia que vem, essa denúncia pode vir a nível dos órgãos públicos, Ministério Público, pela sociedade, por médicos, tá? Médico denuncia médico. Sim. Então, por qualquer pessoa pode denunciar, e elas vão ser apuradas. Então, na hora que ocorre a denúncia, e também a gente tem, por exemplo, saiu no jornal, então a gente puxa como ex officio, a gente assume, puxa para nós. Então, nós vamos demandar em relação àquela denúncia. E aí corre sob sigilo. A partir do momento, por isso, quando tem algo de uma repercussão, como foi esse caso, então, nós fizemos uma nota, junto com a nossa assessoria jurídica, né, dizendo que ia ser apurado e que corre sobre sigilo. Então, daí a corregedoria assume, né, e ela vai designar um relator para a sindicância que é aberta. Então, a maioria das nossas sindicâncias, mais de 92%, elas são arquivadas, porque não tem a comprovação de infração ética por parte do profissional. Mas as que têm indícios, porque na hora que você tem uma sindicância, você tem um indício. Então, tem indício, aí ele vai se defender onde? Justamente na fase de processo ético profissional, que aí tem o direito da ampla defesa. Com certeza. Né? Então, tem a instrução, então tem a defesa prévia, ele pode constituir advogado, se ele não quiser, também não é obrigatório. Então, ele tem a defesa, tem a fase da instrução, que são os depoimentos, tá? Ele pode colocar testemunhas, tanto da parte denunciante como da parte denunciada, e depois ele tem as alegações finais, e dá mais outra defesa. E a defesa no próprio julgamento. No próprio julgamento, tanto que em todas as conversas que a gente tem com os colegas, a gente orienta, vá no seu julgamento. Faça a sua sustentação oral. Entendeu? É muito importante. Já vi casos assim, vai ser condenado e chega na hora, ele se defende e o relator absolve. Porque ele fala, ele que estava no fato, ele fala bem melhor do que o seu... Com certeza, sem o dúvidas. representante legal. Então, isso é muito importante. Eu diria assim, muitos me criticam por eu ser bem direto. A Tereza já falou tudo. Para mim, resumindo o que ela falou, apure-se os fatos e puna-se os culpados. Ponto. Não tem o que fazer, entendeu? Nós estamos sofrendo tantas coisas dentro de um universo institucional que ou a gente toma pé da situação, ou eu não vejo futuro promissor para as classes da saúde, entendeu? Porque as pessoas, elas vão fazer a profissão. Quando elas fazem a profissão, elas não estão mais olhando o que é certo e o que é errado. Elas estão olhando o que elas querem fazer. E quando elas olham o que elas querem fazer, elas fazem do jeito delas. Como é que uma pessoa vai publicamente fazer uma declaração dessa do câncer de mama? Como é que uma pessoa vai fazer publicamente, por exemplo, na odontologia, mostrar ali uma situação que é de cirurgia plástica? Entendeu? Como é que o Conselho Federal teve que baixar uma resolução, depois de uma outra resolução, para dizer como é que tinha sido? Gente, a gente está enlouquecendo. E depois de muitos danos Entendeu? à população, né? Exatamente. Por exemplo... Irreversíveis. Que são sempre os mais lesados. Teve uma final situação das de uma contas. extração de siso, né, em que foi pro programa dominical de uma rede de televisão e nós fomos pressionados a fazer um tutorial de como se extrai um siso. O conselho não tem que ensinar como se extrai um siso ou qualquer outro procedimento odontológico, isso é na academia. Academia. Com certeza. Entendeu? E olha a deturpação da ideia que passaram para colegas.
que o conselho tem que dizer como é que se faz uma extração de cílios, pelo amor de Deus. Claro. Isso que tu estás falando, Marcela, a gente tem até um projeto, né, Jorge, que foi aprovado na nossa plenária sobre o jovem farmacêutico, que é super importante também. Eu digo que é bom, a gente copia, né? É um projeto em que o Conselho Regional de Farmácia ele vai até as instituições, nos últimos períodos das instituições, falar do que é o Conselho, quais são as nossas funções, para que aquele farmacêutico, ou seja, aquele profissional que já está prestes a sair, aquele aluno que já está prestes a sair, a se tornar um profissional, ele saiba de fato quais são as funções verdadeiramente do nosso Conselho. Porque muitas das vezes a gente acaba saindo muito cru, sem saber o que é o Conselho, quem são as pessoas que nos representam, né? Quais são as metas, quais são as ações. E que muitas vezes acontece dentro do que a gente está falando ali da ética, é que o código de ética, muitas vezes, ele é rasgado pelos profissionais. E está tendo, sim, uma inversão de valores. De pessoas que não podem atuar em algum segmento porque não têm aquela expertise e atuam muitas vezes querendo o lado financeiro, achando que o lado financeiro ele vai estar acima de qualquer situação. Então eu acredito que isso aconteça com certeza na medicina, aconteça isso com certeza. A invasão da odonto pela biomedicina para poderem receitar, entendeu? E fazerem as questões de harmonização. Exato. Eu acho que, voltando para a questão ética e do código de ética, e principalmente da academia, você citou algo básico de academia, de aprendizado da academia, mas eu até volto, eu não sei como é a situação da graduação na medicina, na odonto, mas na farmácia a gente tem acompanhado a necessidade de aprendizado real do nosso código de ética, para que o acadêmico saia, pelo menos entendendo a parte ética profissional, se faz muito necessário e diminuiria muito vários outros problemas, que assim, o básico é necessário, com certeza, mas a ética... Eu preciso falar que a ética é o que norteia toda a profissão, e nós profissionais de saúde, nós temos um diferencial emblemático que nós estamos lidando com vidas. Então, são situações que um erro ou uma manifestação, como essa, uma publicação que pode direcionar uma pessoa, por exemplo, como falou em redes sociais, como foi publicado, o câncer não existe. Quem está em negação pode ter um dano para a saúde, um dano de risco de vida enorme. E simplesmente o aprender, o saber o código de ética antes de atuar poderia facilitar o nosso mercado de trabalho e as nossas ações profissionais anos-luz. Nós estaríamos anos-luz à frente do que nós estamos. Mas deixa eu pegar o teu gancho e te dizer assim, como é que tu queres que interpretem um código de ética se não leem? Se não se escreve Exato. Hoje em dia, se não se faz mais vestibular, fora o Enem, o vestibular a gente sabe que não existe mais. Então, a ilegibilidade, né, de um receituário, e eu vou falar aqui, por favor, não fique ofendida comigo, tá? Eu brinco sempre que eu digo assim, não existe letra de médico, porque as pessoas costumam dizer, letra de médico, não existe letra de médico, a letra é cursiva, ou ela é de forma, mas o que acontece? Houve um momento que a história se perdeu, em que o médico com pressa, até o que eu acho que traz da academia, de escrever rápido e tudo, e isso aí atrapalhou bastante também, entendeu? Então, tu não consegues interpretar se tu não lê, se tu não consegues ler se tu não escreve. Então, a gente está pedindo, porque a gente também vai na faculdade, a gente está pedindo muito. Por que eu estou te dizendo isso, Carol? Só para fechar meu raciocínio. Claro. Caramba, eu tenho mais de 30 anos de formado, são 3 décadas de carreira, né, pouco mais, acho que tu estás por aí também, vocês um pouquinho menos. Falta muito tempo para chegar com os 30 anos. Mas para mim é um orgulho. Falta muito tempo para chegar. Cada historinha dessa é muito legal, porque a gente teve muitos momentos. Então, assim, a tecnologia e a informação são os 2 pilares. Tá? O que é a tecnologia? Eu brinco porque eu sou da década de 70. Eu nasci um pouco depois que os Beatles acabaram. Então, na década de 70, as gerações se mediam de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos, por quê? Uma televisão a cores, ela só nasceu depois da preto e branco, depois do rádio e tal. Então, hoje, uma geração para outra, são 2 anos. Um celular que tem hoje, daqui a 2 anos, ele não tem mais, não serve mais, ele ficou obsoleto.
Então, Ele trava, tu não consegue nem passar. a gente mede a geração com tecnologia. Então, olha só, há 30 anos atrás, eu fazia extração sem pensar em implante. A informação que eu tinha era essa. Como é que hoje tu tens tanta informação e tanta tecnologia e o profissional sai pior formado do que eu saí? Deveria ser o inverso. Com tanta tecnologia e com tanta informação, eles teriam que ser muito mais preparados. E há um consenso de que Perfeito. sai muito menos preparado. O conselho, os nossos conselhos, quando eles vão intervir nessa situação, eles vão bater de encontro a quem? Ao MEC. E quando eles batem de encontro ao MEC, eu sou muito enfático em relação a isso, entendeu? Acabamos de fazer, há um mês atrás, a prova de proficiência, que a medicina também está brigando para fazer, Sim. né? Há um movimento Conselho disso de aí farmácia também. também. A gente também Conselho de estamos farmácia numa também. Então, quer dizer, movimentação. vai por um caminho, né? Que nós vamos ter provas de proficiência. E isso significa o quê? Cabe uma reflexão. Para que o MEC está existindo? É só para aprovar a faculdade particular? Por interesses diversos? Para quê? Até onde a gente vai? Então, o que eu quero dizer com tudo isso que eu disse é que não é simplesmente a gente ir à faculdade, à academia e fazer o corpo a corpo com o acadêmico, e não é isso que vai resolver o nosso problema. O nosso problema é muito maior. Sem dúvida. Essa é uma ação, mas tem que ter ação com o MEC de não aprovar o EAD para odontologia. Sem Com os dúvida. estados, com os Eu municípios, né? tava igual você, Exatamente. coçando. E olha que a gente já vive essa Entendeu por que a gente realidade. tá falando assim? Quando você estava falando, e a gente já vive essa realidade do EAD na farmácia. Então, a necessidade que o problema, eu acho que o grande problema não é é... o brasileiro. Não é a faculdade EAD ou presencial, mas é a qualidade de ensino. E foi nesse ponto que eu falei da questão da ética, né? De ter dentro da grade disciplinar, disciplina que realmente possam estudar e entender o código de ética profissional para sair profissionais Mas, Georgette, norteados no trabalho. tem na grade. Não, ter na grade, mas ter efetivamente, né? Ter de fato o ensino. Eu acho que o docente tinha que passar isso toda a faculdade, não Toda a ser uma faculdade. disciplina. Todo Entendi. professor, Sim. ele deveria fomentar no aluno a ética. faculdade Como inteira. também o preparar para o mercado. Nós não Perfeito. temos essa Exatamente. disciplina Não. de preparo E para o quando tem, mercado. é optativa. É. Né? Se a gente for entrar, de fato, nessa seara de educação vai passar aqui. eu sou educadora também, pesquisadora, e a gente ficaria aqui a manhã inteira falando, porque um dos grandes problemas que nós temos hoje, com certeza, é a falta de fiscalização do Ministério da Educação. Tá? E deixo isso muito claro aqui, falo com muita propriedade sobre isso. Então, assim, Georgette levantou um ponto que foi provocado por vocês sobre a qualidade de ensino. Ninguém está falando de modalidade aqui. Porque eu ainda vou falar mais veemente. Vai ser chamado mais vezes. Ainda vou falar veemente mais uma coisa. Podem existir faculdades que estão ali na modalidade de ensino à distância que ainda podem ser melhores do que algumas presenciais. Infelizmente, nós temos isso. Se eu for falar da área de farmácia, quantas faculdades presenciais nós temos em que a qualidade ela está aquém do que aquilo que deveria estar sendo colocado no mercado? Eu enumero várias aqui para vocês. Uma e é claro que eu pergunta. li o código de ética e eu respeito ele, tá? Por isso que eu não Uma vou pergunta, quantas além... faculdades de farmácia vocês têm hoje no Pará e no Brasil? Tens esse número? Então, Aproximado, não precisa ser no exato. Pará nós temos mais de 20 no estado inteiro. Nós temos 20. Pois é. Então, para te ver. Tem E aí, o que eu vou te dizer, entre essas duas modalidades que nós temos, e nós sabemos das confusões, e eu entendo que o nosso curso é prático, né, Marcelo? Sim. Nosso curso aqui de farmácia é prático. Conheço. Tu conheces, muito bem. Então, assim, ele tem uma parte que não tem como ela ser ministrada à distância. O que não quer dizer E a que uma medicina parte... idem. E a medicina idem. Exato. Idem. Mas, exatamente. Então, assim, a gente precisa fortalecer isso.
né? Em relação a ministério, em relação, inclusive, e aí já deixo mais uma vez e agradeço também a toda a comissão de ensino do Conselho Federal de Farmácia, em nome da doutora Zilamar e do Dr. Walter Jorge João, que capitanearam um projeto maravilhoso sobre o nosso Conselho de Farmácia, ele poderia até os campos de estágio, isso foi falado no podcast que nós tivemos com educação, para que a gente pudesse fiscalizar os estágios, porque até então, o que o MEC falava pra gente e os nossos jurídicos? Que o conselho não tem poder de polícia para poder saber se aquilo ali ela pode tem qualidade ou não. Ok, mas a gente pode provocar. Então, a gente não vai entrar nisso aí, porque eu acho que tem outras coisas pra gente poder conversar em comum entre os nossos conselhos para que a gente possa, de fato, ir pra frente. Jorge, quer fazer alguma pergunta? Sim, até aproveitar que foi falado muito de tecnologia, da atualidade, do mundo que nós estamos vivendo hoje, dos avanços digitais. E qual o posicionamento dos conselhos de vocês em relação a essa atualidade, a essas mudanças digitais? Como está sendo acompanhado e qual é a visão, principalmente no atendimento da era da medicina digital, da odontologia digital, como é que está sendo essa evolução? Dessa vez eu vou pedir para falar primeiro. Pode. Olha, assim, demandas internas do conselho, internas que eu digo do que tem que se fazer em relação a julgamento. Tá? A nossa projeção para os próximos, eu creio que 2 anos, não consigo acabar isso até o final de 25, mas é fazer com que todo o julgamento seja online. Tá? Perfeito. Isso é uma situação que eu vou realmente me empenhar junto com a equipe que nós temos para que aconteça, porque o Pará é muito específico. A nossa região amazônica ela tem as suas especificidades, e essas especificidades elas precisam ser muito, muito preservadas. Então, hoje nós temos muita dificuldade para trazer um colega de, por exemplo, Redenção, quase 1.000 quilômetros para Belém para ser julgado. Então, nós precisamos ter isso. Aí funciona muito bem o online, né? Ter um estúdio dentro do conselho, nada contra o Santos de Casa, que é um grande parceiro nosso, Gabriel e Elissa, já lembrando aqui, mas para que possa fazer julgamentos éticos online. Creio que isso é um caminho sem volta com o uso da tecnologia institucional. Por quê? Porque isso vai ser bom para a segurança, né? Nós sabemos que quando fazemos julgamentos nós vamos ter a possibilidade de ir de encontro a interesses de colegas e que nós não sabemos como isso pode se voltar contra nós, falando bem claro. Então, o quesito de segurança, o quesito de beneficiar o colega, que ele vai não ter uma despesa de vir de um interior para cá, nem financeira, nem de tempo, né? E poder fazer isso de uma forma mais rápida, né? Dar celeridade a um julgamento. Então, essa é uma primeira ideia que o Conselho Regional de Odontologia do Pará está em fazer todos os seus julgamentos usarem a tecnologia e a informação. Esse é um ponto. Em relação ao EAD, eu sou totalmente favorável a ter, sim, o EAD dentro das profissões de saúde. O problema, como eu disse ainda agora, para não ser mal interpretado, é o brasileiro. O brasileiro, se tu deres um dia de folga, ele quer 2. Se tu deres 2, ele quer 4. Se tu deres 20 horas de EAD, ele vai querer 40. Mas ele vai fazer 60. Quando tu fores ver, ele já está em 100% de EAD. Então, essa questão do ser humano gerir o que ele vai fazer, para mim, é o grande problema. Não é a tecnologia que está aí para todo mundo, não é a informação que tem para todo mundo. Sem dúvida. É o uso correto dela. Claro. Certo? Então, EAD, eu sou a favor de uma carga mínima, mas eu sou a favor, lógico que tem que ter. E nós temos metodologias de ensino que são tem, fantásticas. Fantásticas com EAD. Perfeito. Entendeu? Mas aí tu vai, tanto o acadêmico quanto o professor, ele acaba dando um jeito de burlar alguma forma de... Porque para burlar, meu Deus do céu, eu não aguento isso, eu fico enlouquecido, entendeu? Porque a gente não precisa burlar nada, a gente não precisa fazer nada errado. Eu digo sempre, eu fui presidente da associação, eu estou presidente do conselho. É muito mais fácil trabalhar com o conselho, porque o conselho tem os ritos, segue os ritos.
Não precisa Temos fazer um nada regimento diferente. claro, respaldado, Entendeu? Acabou. legalizado. Na associação, tu pode fazer uma coisa aqui, tu pode fazer outra ali, no sentido de ter flexibilidade. Mas no conceito tu não tem flexibilidade, ou é ou não é. Ou é Sem ou dúvida. não é, Né? sem Então, dúvida. dentro disso, o EAD, eu sou a favor de uma carga mínima. Sim, a pandemia mostrou. Exato. Tá? Pós-pandemia, o mundo mostrou que isso é Não possível. discuto isso. Eu, no período da pandemia, eu fui também docente do curso de medicina, inclusive, e a gente se atualizou muito bem e a gente conseguiu avançar bastante com as disciplinas Lógico. em EAD. Ou a teleodontologia, como tem a telemedicina, eu acho que a questão de se fazer consultas, de se fazer valer o entendimento profissional dentro da tecnologia, com uma informação correta, também é ok. Precisamos evoluir muito, a medicina já está bem evoluída perto da odontologia, né? Não sei sinceramente como está a farmácia, mas acho que pode evoluir. A psicologia, hoje tem muita consulta online também, Sim. né? Então, quer dizer, isso é muito, muito possível. Na medicina foi intensificado justamente na pandemia. A Na telemedicina Pois é, Tereza, foi mas o que sabe- salvou É, muita gente. Foi com a telemedicina. Exatamente. Você Perfeito. estava com o celular, eu ficava 24 horas com o celular ligado, porque tinha gente que não tinha acesso Claro. Exatamente. a nada, então eles precisavam de ajuda. Mas olha só, a cultura da medicina para a população paga a medicina, paga a consulta. Primeiro que vocês, graças a Deus, vocês se valorizam muito mais do que a grande massa da classe odontológica, que acaba não cobrando consulta em muitas das vezes, né? Então, e a população botou isso na cabeça, tá? Que ela não quer pagar a consulta para odontologia. Eu creio que é a minoria que paga, que recebe consulta. Eu cobro consulta sim, porque é muito mais amplo, é o tempo, é a complexidade, Sim, com é o certeza. entendimento. Então, dentro disso, Tereza, eu estou te passando assim, a odontologia, se a população já não quer pagar a consulta presencial, tu imaginas pagar a consulta da teleodontologia, entendeu? Ela tem que estar com uma preparação muito grande, então nós precisamos evoluir muito para fazer uma teleodontologia se apresentar de uma maneira ok para a população, tá? Então, Correto. em tecnologia, Perfeito. eu acho que é isso para o odonto. Nós, Correto. dentro da medicina, o próprio CFM estimulou zero papel. Então, nós temos Nós já o também. sistema SEI, o sistema PAI. Então, nós fazemos os julgamentos tudo online. Então, teve colega que estava nos Estados Unidos, que era o denunciado, e ele participou. Entendeu? Então, isso a gente faz direto. Mas vocês têm, dentro do CRM, você já tem uma sala preparada para isso? Não, hoje eu estou na minha casa, ontem eu fui Então, tu presidir, participa de eu qualquer presidi lugar. um julgamento da onde eu estiver. Eu entendeu? gostaria Só de que a fazer gente isso segue dentro o do rito. conselho. Então, todos, a gente fazia no conselho, mas com a pandemia, a gente passou a fazer, cada um Sim. na sua residência, Uhum. e não parar o serviço. Então, a gente tem tanto para a sindicância, por exemplo, amanhã a gente hoje nós teremos Câmara de Sindicância, e cada um está no seu local, Então, hoje, teus lugar. julgamentos, tu fazes Tudo quantos online. home office? Tudo online. Não, mas eu digo quantos tu fazes home office, dentro de casa, não no conselho. 50, 50, 60, Não, é 40? 100%. Então, 100% é home office. Tudo online. Isso já. aí é uma coisa que eu não Isso pretendo. isso, assim, eu acho que a tecnologia, ela veio para ficar. Para ficar, não Não, tem... não Não tem discussão. jeito. E a gente precisa utilizar ela da melhor maneira para que a gente possa dar celeridade, inclusive, aos ritos administrativos que cada um de nós temos dentro do Pois nosso é, conselho. aí o que acontece? Ontem foi pedido assessoria jurídica, porque foram 2 julgamentos, porque é Câmara que a gente tem de julgamento. Corre 2 ao mesmo Sim. tempo. Nós temos 2 assessoras, cada uma fica numa. Perfeito. E o advogado pediu da Câmara 2 que se fosse utilizar o CRM. Aí ficam 2 funcionários disponíveis para acessar tudo, para ele ter a oportunidade. E assim mesmo o médico. Então, está lá. Então, agora tudo é online. E Está à disposição, mas tem a flexibilidade Tem. de ser acompanhado de onde estiver. e da onde ele, por exemplo, eu preciso das dependências do conselho. Está à Está disposição. à disposição. Perfeito. Entendeu? Excelente. E o próprio CFM, hoje nós temos tanto laudo, como atestado, como receita, tudo digital. Nós temos Tudo também. digital. Entendeu? É. Porque nossa receita vale por todo o estado.
Né? O Brasil, não, perdão. Isso, todo o Brasil, todo o país. Então, você está aqui, está com um paciente que passou mal, é seu paciente, você é médico assistente, tu pode me emitir a receita. Claro, e ele comprar onde ele estiver. Isso tem muitas dúvidas, viu? E, inclusive, foi importante a senhora colocar isso aqui, doutora, porque isso paira realmente, né? Vários colegas, mas Carol, aceita. Então, foi bom a senhora ter colocado isso aqui, porque é válido, sim, nacionalmente. É claro que nós temos assinaturas que tem que ser... Também tem a digitalizada. Porque hoje é tudo eletrônico, então você consegue conferir. Já estamos até na farmácia, né? Quando você vai comprar uma medicação, a senhora tem CRM, ele já vai lá, ele cruza. Exato. Se realmente eu sou médica, para ele poder me dar o desconto. Isso é um ponto importante para nós tocar, porque assim, você que é acadêmico, você que é recém-formado, hoje a tecnologia está à sua disposição, saiba usá-la corretamente, dentro de todos as ferramentas dos nossos conselhos em nível federal e regional. Em todas as profissões, tem todas as possibilidades de você fazer isso aí, tá? Do que era feito há 10 anos atrás, que daqui a pouco, quando a Carol me perguntar, eu vou falar sobre a questão da elegibilidade. Posso puxar a sardinha agora para o lado da farmácia? Por favor. Então, vamos lá. Eu queria escutar um pouquinho de vocês. É claro que a gente vai ter conflitos de interesse com a nossa profissão. Sabemos o quanto ela é importante, o quanto o farmacêutico entrega para a população, o quanto nós podemos fazer. Hoje nós podemos fazer a prescrição, né, de medicamentos isentos, né? Nós temos a 585 e a 586. Tudo que nós trabalhamos hoje, nós temos resoluções que nos amparam pelo nosso Conselho Federal. Inclusive, mais uma vez, eu vou deixar aqui o nosso agradecimento a toda a equipe do Conselho Federal de Farmácia, que realmente em 10 anos capitaneou mais de 40 resoluções que fizeram com que o farmacêutico hoje, ele seja, de fato, que os outros profissionais tenham um olhar diferente para o farmacêutico. Então, a nossa profissão, ela se agigantou. Então, ela é linda, maravilhosa, ela é importantíssima. Mas ela teve importantíssima para a nossa sociedade, porque a gente consegue prevenir, a gente consegue fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, a gente consegue encaminhar para vocês, super importante. Atuar, né? Atuar. Todo problema relacionado a medicamento que tem, a gente consegue identificar, ou melhor, prevenir e identificar para poder encaminhar para vocês médicos que tem, claro, a gente passa para vocês para que vocês deem todo o andamento, enfim, de diagnóstico, de tudo. E aí eu queria queria perguntar para vocês qual é a visão que vocês têm do farmacêutico, seja no serviço público ou no serviço privado, né, da nossa profissão. Agora quem vai falar sou eu, Marcelo. Primeiras damas. Carol, desde que eu entrei no Hospital Filho-Loyola, a gente trabalhava em equipe. Entendeu? Então, o farmacêutico, ele é integrado, porque era na parte oncohematológica, dentro da quimioterapia. Entendeu? Então, quais os eventos adversos? Qual é a participação? O que a gente poderia dizer? O horário, a administração daquele quimioterápico, antes ou após as refeições? Qual seria melhor? Olha, ele está apresentando vômito, como é que a gente pode fazer? Então, eu acho que todo profissional, a gente tem que respeitar o espaço de cada um, entendeu? Porque todo mundo é participante daquela situação, principalmente o paciente com câncer. O paciente com câncer está fragilizado. Então, não existe mais o médico é o dono da verdade, o que ele diz vai ser feito. Não, ele precisa daquela equipe. Eu preciso da equipe multiprofissional. Porque o farmacêutico vai saber como atuar, a enfermagem também, como funcionar, do que ela tem que administrar, o que foi prescrito. Muitas das vezes não dá. O médico prescreve oral e o paciente está vomitando. Mas quem visualizou isso? Foi a enfermagem. O médico só foi lá, prescreveu e foi embora. Mas quem está lá às 12 horas no plantão é a enfermagem. Então, ela vai pontuar. Então, vai ter que ser chamado outro colega que esteja na hora lá para pontuar e passar para o injetável. Então, essa valorização não tem como voltar atrás. O trabalho na área de saúde é multiprofissional. E aí a gente tem que unir forças e mostrar isso para os gestores, entendeu? A gente tem que mostrar isso, se unir e mostrar que não tem como voltar atrás. E que somos fortes juntos. Com certeza, em prol com da certeza, saúde do nosso paciente. Com certeza. Perfeito. Tá? Então, isso dentro da oncohemato já existe imprescindivelmente. Nos congressos
da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, todos os profissionais são participantes. Toda a equipe multiprofissional participa do congresso. Claro, inclusive Entendeu? vou destacar aqui, sem querer interromper, mas já interrompendo, o congresso que aconteceu agora do Filoiola, super organizado, parabenizar todos os organizadores, eu estive presente lá também. Eu estive na parte de auditoria. E quanto palestrante também, eles organizaram uma jornada de odontologia, uma jornada de farmácia, então a gente vê que realmente o paciente oncológico, como a senhora brilhantemente colocou, não só ele, né, a gente está exemplificando porque a gente não tem como, mas o quanto a equipe multiprofissional ela é importante. Inclusive, né, Marcelo, eu sei que o Marcelo já tá assim, olha, para poder falar que ele fica só no... Mas O laser dentro da odonto, Exato. Quando começou lá no Filoiola, as minhas mucosite, o tempo de permanência por infecção, por fungo, Diminuíram. nossa, em uma semana o paciente já estava recuperado. É uma pena que os nossos gestores não enxerguem. Pois é, por isso que a gente precisa unir essas forças. Mas nós precisamos, e aí deixando muito claro aqui para quem está nos assistindo, é que essa nossa conversa, claro que ela foi provocada entre os conselhos, então a gente agradece mais uma vez vocês estarem aqui presentes. A gente sabe que a agenda ela não foi fácil, mas a gente terminou o ano com esse nosso encontro, né? E o mais importante de tudo é que a gente, de fato, como a senhora colocou, possa unir forças para que a gente possa... É a forma respeitosa da gente se tratar. Não, é uma forma carinhosa e respeitosa de lhe tratar. Não leve por esse lado, não, doutora Tereza. Mas eu acho que o mais importante é a gente provocar, de fato, os nossos gestores para que eles não enxerguem a medicina, a odonto e a farmácia trabalhando separadamente. A enfermagem, a fisioterapia, a nutrição. Claro, eu estou trazendo pra gente aqui porque nós estamos presentes, mas assim... a gente precisa precisar ampliar. Claro. Que não estão presentes, mas que estão conosco. Estão conosco, nós estamos abertos, né? Eu acho que todos da profissão, da área da saúde, nós precisamos, de fato, unir essas forças para que a gente possa provocar os gestores que nos escutem, os municipais, os estaduais. Nós precisamos, vai ser o nosso último ponto agora, que a gente vai falar do serviço público, não, né? Calma, que não falei. Ainda falta Marcelo. Ainda falta Marcelo. Não, tô brincando. Mas então te agradeço, viu, doutora Tereza, de toda essa importância que você colocou, né? Porque a gente já sabe do quanto, a gente não precisa colocar aqui, mas escutar realmente de você, que tem todo o know-how, que é um nome forte, que hoje representa todos os médicos do estado do Pará, o quanto essa sua visão ela é importante para a nossa sociedade, ela me faz muito feliz. Então, muito obrigada por esse seu olhar. Marcela. Eu sou suspeito para falar porque eu vivo com uma farmacêutica. Por favor. Em quimioterapia. Exato. Ela falou em quimioterapia e a Maísa foi a primeira farmacêutica especialista em nutrição parenteral e enteral do norte do Brasil. Então, assim, eu respiro dentro de casa também um pouco da farmácia. E perguntaste a relação da odontologia com a farmácia, na valorização de vocês e tudo. Eu acho que eu conheço mais farmacêutico até do que dentista, porque eu tenho muitas relações. Mal sabes quem eu conheço da farmácia. E dentro dessa situação, eu sempre digo, a Maísa também, que eu acho que a farmácia foi a classe de saúde mais valorizada dos últimos 15 anos, tá? Porque saiu daquela seara que um farmacêutico assinava 3, 4 estabelecimentos e hoje só pode assinar um, e a rede de farmácias também. Então, quer dizer, vocês têm um universo que foi valorizando a profissão de vocês. Quem dera eu tivesse alguma situação da indústria farmacêutica tendo que pagar também o conselho, né? Que é um boom para vocês tremendo. Então, dentro desse universo que vocês têm da indústria farmacêutica, da essência da farmácia, né? Da botica lá que se fazia, toda a história de química, bioquímica e tudo. Então, dentro de tudo isso, o farmacêutico ele tem que entender que ele pode ser muito mais do que um farmacêutico pai d'égua. Sem dúvida. Ele é muito mais do que um dispensador de um medicamento. De uma medicação, e né? isso hoje vocês podem ter certeza que eu acho que a tendência ela não é mais ser retroativa, ela vai ser sempre proativa dentro do universo da farmácia. Porém, eu ainda acho, e vou provocar vocês, como provocar o Antônio do Corém, provocar todos os outros presidentes dos conselhos, para que a gente comece a pensar num cronograma de ações em conjunto.
Porque se nós não fizermos isso, a gente vai ter muito mais dificuldade do que já tem de resolver demandas da área da saúde. Um exemplo é que o pronto-socorro da 14 não tem mais odontologia no sentido de atender um paciente de urgência e emergência, né? Então, vai para a UPA, mas a UPA, ela está ali, nem todas as UPAs funcionam 100% ou 24 horas. Então, assim, essas mazelas todas que a sociedade sofre, como bem a Tereza falou, o laser dentro das unidades, dos centros de terapia intensiva, ele não pode mais deixar de existir. Com certeza. Não pode mais, mas ele não existe. Ele não existe, de fato, ele não existe. Contrata-se um profissional para um serviço prestado, alguma coisa, mas os hospitais têm que ter. Então, assim, eu gostaria que a odontologia tivesse a valorização que a farmácia teve nos últimos 15 anos. A minha relação é essa, entendeu? Entendi. Então, dentro do processo todo que nós falamos, é isso. Claro. Mas eu vou te fazer mais uma provocação, por favor. Pode fazer. A gente tem que falar sobre a questão do tema principal desse PharmaCast, tá? Que eu tenho uma coisinha para falar depois. Mas... A gente vai falar, eu já vou. Que bom que tem gestores que enxergam como lá do Filaioli, a gente cita nomes pela excelência do serviço, que realmente cada dia lá eles estão melhores. De ter, né, dentista, odontólogos lá que trabalhem, como a senhora falou, enfim, então é importante. Mais uma vez, como a gente tem que provocar os nossos gestores, porque juntos somos mais fortes. Somos mais fortes e a nossa população, ela vai. Vamos lá, então. E não é em vão que nós temos todas as áreas da saúde, que nós precisamos realmente estar entrelaçados para poder ter um sucesso de um cuidado e o sucesso da saúde do paciente. Exatamente. A saúde multidisciplinar, enfim, hoje em dia a multidisciplinaridade ela tá aí, né, para poder já mostrar isso pra gente. Marcelo e Tereza, nós temos sim um desafio muito grande, em que já foi palco, na verdade, de um dos nossos seminários, inclusive que vocês convidaram a gente, provocado, enfim, por aquelas nossas reuniões ali, que nós somos muito gratos. Desde o início do ano, a gente trabalhando juntos na medida do possível, que é sobre as letras ilegíveis. Então já conversamos bastante sobre isso. A odonto também, ela entra nisso, até porque eles são prescritores, e a farmácia com a odonto, ela tem tudo a ver, que foi uma das coisas que a gente já conversou algumas vezes, né, Marcelo, sobre a importância de se prescrever, porque não é só prescrever, é saber o que está prescrevendo, é saber identificar qualquer problema relacionado àquele medicamento que está sendo prescrito. Então, o prescritor, ele é muito mais do que apenas escrever ali no papel. E aí, a gente poderia falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que é um desafio, e como a doutora Tereza muito bem colocou ali naqueles seminários, né, que nós fizemos, que tivemos oportunidade, que eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação também, que tem uma questão cultural nisso. Né, e que eu sei que de uma maneira muito tranquila, mas muito objetiva, os conselhos eles estão, eu sei que vocês também estão fazendo tudo para que isso ele também não seja mais palco de denúncias que nós temos hoje no conselho, não sendo de vocês, mas a gente continua tendo muitas denúncias em relação às letras ilegíveis. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa situação também. Eu acho que tudo é a comunicação, né? A informação, passar para o médico a importância de uma letra cursiva ou uma letra de forma, mas isso tem diminuído mais. Por exemplo, a Unimed, o serviço Unimed, porque eu tiro plantão, é tudo online. Digitalizado. Tudo digitalizado. O grande problema é a parte pública. Essa é a entendeu? grande questão. Porque tem até o computador, mas não tem o papel para imprimir. A impressora. Entendeu? Ou a impressora está com defeito. Então, o grande problema está aí, o impasse. Mas eu já vejo essa juventude que eles querem a era tecnológica. Eles não querem ter o trabalho de estar fazendo receita. Então, eu acho que a informação, a comunicação é imprescindível em qualquer local. Entendeu? E a conscientização, né? A gente tem que conscientizar a população. Por mais que eu digite, saia impressa, eu leio, o que eu passo para o paciente. Então, está lá digitado, mas eu leio. Porque tem muitos lá que eles não sabem ler. Não sabem. E ele, com a vergonha, ele não vai me dizer que ele não sabe ler. Então, eu tenho obrigação de dizer para ele qual é a medicação, qual é o período que ele vai tomar e por quantos dias ele tem que tomar.
Então, eu faço isso, então acho que é isso, a conscientização. Mais uma vez, que seria papel das academias fazer isso. Que não fazem. Não é do conselho, mas a gente faz esse trabalho, né? Porque é uma educação continuada. Eu até né? acompanho um pouco na academia, desculpa interferir, estudantes que entram com a letra bonitinha e terminam com a letra que ninguém mais entende. Até acompanho o processo inverso. Desculpa até citar, mas como docente também da área de medicina, já acompanhei o processo inverso, né? Não do cuidado na escrita para entendimento do paciente. E o Marcelo falou agora há pouco, eu vou até tirar um pouco, levar um pouco para brincadeira, mas ele falou que não existe letra de médico, né? Exato. Existe letra cursiva, mas se você acha que não existe letra de médico, imagina para nós farmacêutico, que quando chega com a letra, pergunta, mas você não é farmacêutico? Como que você não sabe o que está escrito? E a gente vivencia isso rotineiramente, que para a população, enquanto farmacêutico, nós temos a obrigação de entender a letra de médico. É complicado isso, é uma situação que tem que ser mudada, mas a população também ela aceita. Sim. Entendeu? Ela aceita, é isso que é o problema. Tem vezes que a gente quer, mas a população já está acomodada. É isso como diz Marcelo. A população tem que parar, tem que ser provocada e a população tem que reagir. Na hora que o cidadão pegar uma receita que nem ele está entendendo, ele tem que dizer, doutor, por favor, faça de novo. O que está escrito aqui? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Entendeu? Não pode cair só nos conselhos. Mas desculpa também, continua com a força. Não, eu acho que é isso, mas a gente não deixa de fazer o nosso papel. Eu acho que esse trabalho que a gente vai fazer junto, de divulgação dentro dos hospitais, dentro das farmácias, é muito importante. Isso. Só deixar claro esse projeto que nós temos em conjunto, né, doutora Tereza, que nós já aprovamos o nosso cartaz, deixando claro ali para que a gente possa colocar em todos os estabelecimentos da área da saúde, ou quase que todos, espalhados pelo Pará inteiro, sobre a importância daquele documento ele ser legível, da importância para que a população saiba que o farmacêutico também, ele não é obrigado a dispensar aquilo que nem ele está conseguindo ler, é importante. Com certeza. E que também está no Código de Ética Médica, sim, né? Sim. Que é crime, de fato, uma receita ilegível. Então é importante que a gente coloque isso, né? Assim como o farmacêutico não tem obrigação, mas para que a gente também consiga mudar a cultura, de fato, da população, que eu super concordo com a doutora Tereza quando ela colocou aqui que tem uma parte da população que a gente precisa também provocar diariamente para que eles possam também provocar essas pessoas, esses profissionais que estão, na verdade, desenhando ali, que é difícil, inclusive, para ele que está recebendo. Eu vou entrar, eu peço licença também, porque assim, nós estamos falando, e a Tereza está falando, muito relacionada à capital. Imagina no interior. Entendeu? Eu atuo no interior. Imagina lá no interior, lá na ponta. Entendeu? Que o médico passa... Quando chega no farmacêutico para dispensar, é pior ainda. E às vezes que tem um médico que vai a cada 15 dias. Isso, o dentista vai também, embora. Tá? Então são profissionais, mas não podemos tirar a responsabilidade do cidadão. Na verdade, a conscientização da população, eu acho que é a palavra-chave realmente. Eu fiz uma brincadeira, mas eu acho que você, Tereza, falou um ponto importante agora há pouco. Que muitas vezes o paciente está lá, ele tem vergonha de dizer que ele não sabe ler. E a maioria dos pacientes tem vergonha de se comunicar com o profissional médico. Ele se sente mais à vontade quando ele chega como farmacêutico. E eu falo isso no dia a dia de rotina. Pelo próprio acompanhamento, principalmente no serviço público, porque eu sou atuante do serviço público, e pela agilidade do processo normalmente ele não pergunta, mas quando chega com o farmacêutico que não entende, que pede para voltar, e ele imagina toda a fila que passou, o tempo todo que ele passou esperando, se chateia porque acha que é uma obrigação de nós, e aí eu até puxo para a nossa seara, porque realmente é algo rotineiro dentro da profissão farmacêutica. Aí o paciente ele quer jogar a culpa para nós farmacêuticos, que não queremos dispensar a medicação, por não entender, como se fosse uma obrigação, o entendimento da letra. Então, a grande palavra-chave, para mim, é realmente conscientização. Dos profissionais, óbvio, mas os profissionais eles podem não executar o que a gente estava falando de ética, de várias coisas, mas tem consciência.
tanto o profissional médico quanto o profissional farmacêutico, todos nós temos consciência enquanto profissionais. Mas a população, acho que a conscientização da população é o link, a palavra-chave para todo esse trabalho. É através da informação que a gente vai conseguir fazer essa conscientização. A minha senha, a minha vida. Perfeito. Lembrando que o nosso pior problema ele não está no serviço particular, ele não está dentro dos hospitais. Ele está ali dentro do serviço público, em especial ali nas unidades de saúde. Perfeito. Como você muito bem colocou. Às vezes tem o computador, mas não tem o papel. Às vezes tem o papel e a impressora e não tem a tinta. Ou então, não tem o sistema de receituário. Dentro disso, tu não tens nem computador, nem papel, nem tinta lá no interior. Uma folha de papel. Eu quis problematizar menos. Exato. Então, assim, o serviço público ainda é um problema que a gente grava a folha de papel em branco, por favor. Grava a folha de papel em branco. E ainda é um problema que nós precisamos, que nós enfrentamos. E com certeza dentro das nossas... E aí é uma das coisas que eu acho que a gente precisa sair daqui com muita união entre as nossas classes, né, que os outros conselhos nos escutem também, que estejam, se sintam conosco, mas que a gente possa realmente provocar reuniões com os nossos gestores municipais e estaduais, para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa solicitar mais vagas também, porque precisa de mais vagas. Eu já posso falar? Por favor, sobre a situação que a Tereza começou, Marcelo. Né? Antes disso, eu só vou fazer mais uma provocação para ti, tá? Que você falou da valorização, que a farmácia foi isso, então eu vou te colocar. A nossa profissão, ela tá valorizada, não é por causa da indústria farmacêutica, não, tá? Não. É porque nós somos líderes que enxergam que a nossa população não. realmente, a farmácia antes e depois do Walter Jorge João. Isso aí é fato, entendeu? Então, obrigada pelo teu reconhecimento, Eu Marcelo. jamais falei que era a indústria farmacêutica. Eu citei a indústria farmacêutica como mais um ponto favorável. Claro. As redes de farmácia foram outros pontos favoráveis. A interseção do Walter foi outro ponto. Foi uma série de convergências. Eu te entendi, só foi uma provocação, pois tá? Mas pode chegar com a palavra agora. Mas é bom. Gente, é o seguinte. As questões dos receituários, eles passam por letras legíveis, ok, mas eu vou passar um comentário, uma orientação, que eu estou muito feliz hoje, no sentido de que há um entendimento do atual Conselho de Farmácia, no sentido de ter boa vontade, de ter bom senso, em perceber coisas que não se percebia no passado. Eu tive um episódio, há uns 10 anos atrás, que muitos farmacêuticos sabem disso. Eu precisei de uma receita e um domingo de manhã, numa rede de farmácia, eu peguei e fui, não estava com carimbo, peguei e pedi duas folhas de papel em branco, na frente do balconista, eu prescrevi, assinei, mostrei a minha carteira do conselho. Tá? O balconista olhou para mim e disse, eu não vou aviar porque está faltando o seu carimbo. E aí eu peguei e disse, a Lei 5.081, artigo 6º, parágrafo 2º, ela não precisa do carimbo. Subiu para a farmacêutica disse que não ia aviar, subiu para o supervisor disse que só iria aviar para não ter problema, e eu disse para ele que quem teria problema era ele se ele não aviasse. E eu precisei impor uma condição profissional para que eu pudesse ter o meu direito preservado. Né? E isso estourou para todos os farmacêuticos. Fui chamado pelo Conselho de Farmácia, à época pelo presidente, conversei e ele olhou para mim e disse assim, mas tu tens que andar com o teu carimbo. Eu disse assim, eu não tenho que andar com o meu carimbo. Então, é como eu estou dizendo, a boa vontade de orientar um farmacêutico para que ele possa, desde se negar a aviar uma receita, como ele também, se ele tiver elementos que ele tenha que aviar aquela receita, ele não precise ficar dificultando a coisa. Aquilo era uma coisa muito simples de resolver. Se estava desconfiado que era uma receita falsa, quem tem que investigar é buscar a questão de crime, o que não era o caso. Claro, que então, você estava lá presente. Exatamente, entendeu? Então, assim, isso foi uma infelicidade daquele farmacêutico, né, que muito provavelmente, por má orientação, acabou caindo numa armadilha dessa. E isso pode acontecer com qualquer um dentro da farmácia, da odontologia, da medicina, mas eu fico muito feliz e precisava contar
essa historinha aqui, porque eu sei que a repercussão disso aqui vai ser muito grande para os farmacêuticos, que você, farmacêutico, pela sua profissão, além do conhecimento técnico-científico, você tem a humanização de entender que a boa vontade ela precisa existir também. Aproveitando o gancho, eu tive uma situação também. Eu passei o anti-inflamatório, prescrevi, porque não tem, nos Estados Unidos é por dose, mas aqui nós não temos dose. Isso. É a caixa. E prescrevi por 5 dias. Era um anti-inflamatório. Que eu costumo, ou de 3 a 5 dias, não passo disso. E o farmacêutico disse que não ia vender, porque a prescrição, ele tinha que tomar toda a caixa. E o paciente voltou comigo. Não, o farmacêutico disse para a senhora refazer a sua receita, porque a senhora está passando uma caixa, eu tenho que tomar a caixa toda, e a senhora só passou 5 dias. Disse, mas a conduta é médica aqui. Eu estou prescrevendo para 5 dias, não é para a caixa toda. E aqui a gente não trabalha com doses, como trabalha os Estados Unidos. E se agora, volte lá. E se ele não me vender? Diga para ele, pegue o nome dele, porque eu vou denunciá-lo. Que bom que eu não estou sozinho na multidão. Entendeu? Eu vou denunciá-lo no conselho dele. Sim. Porque ele não pode já intervir na posologia que eu estou passando, o período que eu estou passando. Claro. Quem lhe atendeu, quem lhe examinou fui eu. Isso. Só porque o pai é médico e ele era farmacêutico, eu acho que ele também achou que ele já tinha que prescrever e conduzir ali. E ele vendeu. Daí Mas que eu eu digo tive que que o conhecimento, daí que eu digo que o conhecimento, a educação tudo, né? continuada é uma das premissas também da nossa diretoria, de que a gente só pode entregar um serviço com qualidade se a gente, de fato, está o tempo inteiro se atualizando. Então, isso é importante. A gente tem feito cursos, realmente, tanto na modalidade online, para todos aqueles, atender todos aqueles farmacêuticos que estão na ponta, até porque o nosso Pará é grande, é caro, enfim, quanto presencial. Meus queridos, eu gostaria de ficar aqui mais de 1 hora com vocês conversando. Eu acho que foi um primeiro encontro. Eu queria... De outros. Que virão. Muito obrigada pelas ações conjunto. Marcelo, muito obrigada por toda a tua parceria. Em nome de toda a nossa diretoria, conosco está a doutora Brenda Batista, que é a nossa candidata, que é a nossa tesoureira, nossa diretora tesoureira, a doutora Daniele, que é a nossa diretora secretária. Temos um grupo forte de conselheiros que estamos unidos em prol da nossa profissão. Então, somos todos um só, hoje, no nosso Conselho Regional de Farmácia. Então, em nome de todos eles, de todo o nosso time, em nome do Dr. Walter também, que é nossa autarquia, que hoje também está junto conosco, nós gostaríamos de agradecer a vocês terem aceitado o nosso convite, de vocês terem ficado uma parte da manhã aqui conosco, para que a gente pudesse, com certeza, dar andamento a outras reuniões. E eu tenho certeza que daqui, assim como a gente já tem, né, doutora Tereza, algumas ações em conjunto, para que a gente possa se fortalecer, para que os gestores possam nos escutar e nos deixar aqui à disposição, tanto do CRO quanto do CRM, para as novas tratativas, para o que vocês precisarem. O nosso Conselho Regional de Farmácia está de portas abertas. E aí, uma mensagem final de cada um de vocês. Eu que gostaria de agradecer e de ver, pela primeira vez, o CRF aqui atuando, tá? E tendo uma brilhante atuação, participação, chamando as outras profissões para trabalhar em conjunto em prol da sociedade. Então, vocês estão de parabéns. As mulheres empoderadas do Conselho de Farmácia. Meus parabéns e meus agradecimentos por esta participação aqui com vocês. E o Conselho Regional de Medicina está sempre à disposição, não só do Conselho de Farmácia, de Odonto, de todos os conselhos que queiram participar para a gente melhorar e ter a boa prática na medicina, na área da saúde. Muito obrigada, doutora Tereza, inclusive também pelo seu brilhante trabalho lá, à frente ali do Conselho Regional de Medicina, que tanto realmente todo mundo está lhe parabenizando pela sua ação. Obrigada. Marcelo. Obrigado pelo convite, é uma honra para participar de um programa desse aqui, que vai ter uma audiência muito grande. Dizer assim, eu acho que a responsabilidade nossa aumentou. Com certeza. Porque a gente não pode parar por aqui, entendeu? Assim, eu já vivo esse uso dessa tecnologia, dessa informação há 2 anos. Tive a grata participação de vocês também no Odontocast e dizer assim,
a conversa ela é inicial. Nós temos muito a desenvolver para que a saúde do Pará seja fortalecida, para que a população do Pará seja beneficiada e para que, principalmente, as nossas profissões, as nossas instituições, elas sejam mais preservadas, mais dignificadas, dentro das informações que possam ser trazidas para que tudo isso venha a cair nos ouvidos de todos e que cada um tenha o bom senso de utilizar da melhor maneira possível. O Odontocast, por exemplo, ele já é utilizado em faculdades para acadêmicos estarem ouvindo as coisas que estão vendo, as coisas que estão sendo faladas e tudo. Tenho certeza que o PharmaCast também vai entrar nesse caminho e desejar sucesso para vocês no programa, que vocês não parem, porque é muito bacana. O objetivo de levar isso aí é muito mais veloz do que se nós fôssemos fazer um corpo a corpo nas faculdades, nas instituições de saúde. É muito importante que use a tecnologia, a informação de uma forma benéfica, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês também fazem dentro do conselho de vocês. Eu acho que a farmácia tem muito a evoluir e sempre no caminho da ética, da moral, que nós viemos de um tempo para cá com isso aí muito comprometido. Tá bom? Fica aqui o meu agradecimento. Eu já vou pegar a minha caneca aqui. Que eu não vou Marcelo, obrigada mais uma vez também. Parabéns pela tua brilhante atuação. Farmácia Odonto, ela tem uma história muito parecida. Parabéns pela tua resiliência. Parabéns pelo teu comprometimento com a classe. A oposição, ela sempre vai existir, mas estamos firmes e fortes dentro do que é correto. Que seja a minoria, mas que sejam aqueles que nos defendem, aqueles que vão para o lado correto, da união, da classe. Então, é isso. Não é à toa que você hoje está aqui, que nós estamos aqui e que a classe tenha enxergado isso, que a gente só quer dar o melhor para toda a comunidade farmacêutica, a toda a comunidade odontóloga e, com certeza, para a médica, né? Então, muito obrigada pela tua atuação e parabéns também por toda a classe, não só a classe, né, mas toda a equipe de vocês, que com certeza a gente não trabalha sozinho, né, como presidente. A gente tem uma equipe que trabalha conosco, de assessores, de conselheiros, que fazem com que nós hoje nós sermos vistos hoje de uma maneira diferenciada para a nossa classe. Então, muito obrigada, Georgette. Somente agradecer, realmente. Muito, muito obrigada por todos os esclarecimentos e, principalmente, pela parceria, esses esclarecimentos, né? De mostrar o quão a união multidisciplinar é realmente importante para o acompanhamento da sociedade, da saúde da sociedade. E que a gente possa realmente não só ter uma audiência entre os farmacêuticos, entre médicos, dentistas, mas entre todos os gestores que possam ver a profissão de saúde, o quão necessária e importante para a população e para todo o tratamento de gestão. Eu já estou aqui pensando que para 2025, de 3 em 3 meses, a gente vai ter que fazer uma mesa redonda. Já estou aqui. Aqui só tem gente que não fala, né? Que não gosta de falar. A gente vai trazer todo mundo. Tá faltando 11 aqui. A gente vai dar um jeito de botar no auditório aí e vamos fazer, tá? Muito obrigada. Encerrando mais um episódio do nosso podcast, agradecendo mais uma vez a presidente do Conselho Regional de Medicina, a doutora Tereza Cristina, e ao doutor Marcelo Folha, presidente do Conselho Regional de Odonto, e junto aqui com a nossa vice-presidente, doutora Georgette Chaves, representando a nossa diretoria. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo.